No vídeo de hoje eu vou te contar o segredo para você configurar o servidor virtual EC2 perfeito na AWS em 2024. Se você sabe criar servidores na AWS de qualquer jeito, da forma simples, seguindo um passo a passo que você viu na internet, nessa aula aqui eu vou te passar o segredo, a forma que o mercado dos profissionais e especialistas faz do jeito certo. E aí você vai começar a fazer seu servidor EC2 de forma perfeita quando você criar um servidor na nuvem da AWS. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou soltar a vinheta e a gente começa já já. E aí galera, sou o Bruno Marangoni e estou aqui para mais um vídeo no canal da HackOne. Sim, mais um vídeo muito importante porque eu vou te dar aqui o molho apimentado, o segredo do servidor EC2 perfeito na AWS. Se você sabe criar de qualquer forma, do jeito básico, aqui você vai aprender como se faz de forma corporativa no mercado de cloud computing de AWS. Show? Então vamos lá, alguns recados. Primeiro deles, pô, já dá o like aqui, esse vídeo vai merecer seu like. E comenta qualquer coisa para ajudar o algoritmo a recomendar esse vídeo para mais alunos, para mais profissionais de TI que querem aprender como criar um servidor de forma perfeita na AWS. E não esquece de me seguir lá no Instagram, @claude.brunomarangoni. Lá eu consigo estar com você a semana inteira, não somente aqui de quinta-feira, e eu consigo te ajudar de forma mais próxima para que a gente possa falar mais sobre cloud, sobre AWS, sobre a carreira de TI. Fechou? Então vamos lá, sem muitas delongas, vamos começar o nosso vídeo, porque ele vai ser um vídeo super especial. Então vamos começar aqui rapidinho para que, se você não tem uma conta na AWS, não esqueça, a AWS oferece uma conta gratuita para você durante 12 meses de diversos serviços que estão à disposição ali para você usar, seja por requisição, seja por horas, né? Para a gente fazer aqui nosso laboratório de EC2, a AWS fornece para você 750 horas de EC2 durante 12 meses. Significa que você pode ter um servidor do tamanho T2 micro ou T3 micro de graça por um ano. Sim, dá para ter por um ano um servidor desse tipo. Basta você criar sua conta do zero. Agora você vai receber esse benefício. Se sua conta já tem 6 meses, sua conta já expirou, você pode deletar a conta e criar uma nova conta e aí sim contar com esse free tier de 12 meses. Eu não vou passar aqui pelo free tier por todos os benefícios que uma conta nova estão aqui, e nem vou mostrar como você cria conta. A gente tem outros vídeos aqui no canal e você pode até procurar na internet, porque é muito simples, não tem muita dificuldade. Fechou? Vamos ao que interessa, que é o servidor perfeito virtual dentro da nuvem da AWS. Então vamos lá, falando de servidores virtuais na nuvem, por que a gente cria servidores virtuais na nuvem? Para basicamente hospedar algum tipo de aplicação. Ninguém é louco de criar um servidor à toa, né? É um servidor sem necessidade, sempre vai ser para hospedar algum tipo de aplicação. Aplicações comerciais, que são aquelas famosas, a aplicação que você vai lá, compra o software, aí tem um exe da vida, você baixa aquele exe no servidor, instala, e ali você tem seu programa, sua aplicação rodando, ou aplicações desenvolvidas em casa, e aí tem um time de desenvolvimento que cria todo o código, e aí se for uma aplicação web, você sobe o servidor web ali na sua instância, no seu servidor virtual, e aí passa a usar. Beleza? Então esse é o primeiro princípio do porquê as empresas precisam tanto de um servidor virtual na nuvem, e aqui a gente está falando de AWS. Segundo ponto, a AWS tem o serviço que ele tem um nome, né? O servidor virtual é genérico, toda a nuvem, ambientes on-premises também tem esse nome de servidor virtual ou virtual machine. A VMware que introduziu isso no mercado. Mas na AWS o serviço se chama Amazon EC2, de Elastic Compute Cloud. 2 Cs, por isso que ficou EC2. Elastic Compute Cloud. Ou seja, computação, serviço de computação significa memória e CPU.
Então, sempre que você ouvir falar aí de computação na nuvem, você está falando basicamente de memória e CPU, tá? Tem mais coisa? Tem storage que acompanha, tem placa de rede virtual, mas computação, se é o termo que quando a gente tenta traduzir, está falando de memória e CPU, tá? Então, por isso, Elastic Cloud Compute Cloud, porque computação elástica dentro da nuvem, ou seja, memória e CPU de forma elástica. Então, esse é o EC2 serviço da AWS. Então, ele aqui na página da própria AWS, ele reforça que são 750 horas por mês durante 12 meses com nível gratuito, tá? Aqui tem um pouco por que escolher o EC2, benefícios que comprometem com o SLA, o Nitro System, que é um hypervisor mais leve e otimizado para rodar na nuvem da AWS, tem ótima performance a um custo-benefício muito bom e tem ferramentas de migração para o seu data center on-premise para AWS para outra nuvem ou da AWS de volta para o seu ambiente, caso faça sentido, tá? Então, esse é o nosso EC2, o Elastic Compute Cloud. Agora, vem o segredo. Agora eu preciso começar a contar esse segredo e a gente já vai fazer mão na massa a criação de um servidor virtual nesse vídeo, tá? Mas o primeiro segredo que o mercado precisa que você saiba quando você vai usar os serviços de AWS é que você saiba os tipos de instâncias EC2. Sim, a Amazon EC2 ela tem diversos tipos de instâncias para diversas finalidades de aplicações. Como assim, Bruno? A AWS ela se preocupou, meu amigo, com você. Quer dizer, com você não, com a sua empresa. Ela se preocupou que você tivesse opções para rodar a sua aplicação baseado na finalidade da aplicação. Se é uma aplicação que precisa de mais memória virtual, a AWS tem servidores com essa finalidade. Não é uma aplicação que usa muito mais CPU do que memória. A AWS tem um tipo de instância para essa finalidade. Ah não, são aplicações que usam os discos de forma intensa, como banco de dados. Então a AWS também tem esse tipo de finalidade. A AWS, inclusive, tem o seu próprio processador. Então você pode ter, inclusive, rodar instâncias AWS com o processador Graviton da AWS, que é muito mais performático do que os Intels e os AMDs. Só que são processadores baseados no ARM, né? No processador ARM, que é diferente dos processadores x86. Então, talvez algumas aplicações elas não são compatíveis com a arquitetura da CPU ARM. Então, é um ponto importante a ser avaliado. Mas caso seja, a gente recomenda que você use o Graviton, porque além dele ser mais barato que os processadores x86, Intel, AMD, eles ainda são muito mais performáticos, chegando a 4, 5 vezes mais rápidos que os processadores Intels e AMDs. Então, você precisa saber identificar o tipo de carga de trabalho, né, o tipo de aplicação que vai rodar na sua infraestrutura, para que você escolha o tipo de instância correta. Então, a AWS, como eu falei, tem várias finalidades, tem a finalidade uso geral, otimizada para computação, otimizada para memória, computação acelerada, armazenamento, HPC, que é o High Performance Computing, que são processadores, são computadores, né, com densa, geralmente são clusters com densa necessidade de processamento. Isso tudo está disponível para você, são mais de 750 tipos de instâncias que você pode escolher. Em tipo de instância para um caramba, né? Para não falar um palavrão português grego aqui. Mas você não precisa decorar. Algumas características vão facilitar seu dia a dia, tá? Aqui vocês devem ter aprendido na internet ou quem ensinou para vocês. Quando você não sabe que tipo de aplicação, usa a T3, que é uma instância de uso geral, tá? Então tá aqui o uso geral. E ela fornece ali um processador Intel Xeon, com o Skylake habilitado, ou pode ser um Cascade, né, que são processadores mais recentes, que tem um bom balanço de processamento e memória. Então já oferece uma boa performance para o ambiente, tá?
E ele também é compatível com o Nitro System, que é o hypervisor que a AWS desenvolveu, que ele se integra mais com o hardware e é muito mais leve, por exemplo, com o VMware, o SXI, tá? E aí você tem vários tipos de T3, né, que são classificadas por quantidades de memória e vCPU. Então você tem o T3 Nano, o Micro, Small, Medium e por aí vai. Então ele vai aumentar a quantidade de CPU virtual e vai aumentar a quantidade de memória. E mexe também no armazenamento, porque a T3 ela só fornece o EBS básico, né? Então se você precisar, por exemplo, de um NVMe, que é um disco SSD muito mais rápido que o EBS, o T3 não é possível você usar, você teria que trocar a família do T3, tá? E também na parte de rede, se é uma máquina que vai ter um throughput muito maior de rede, você vai precisar, talvez não faça sentido usar T3, porque ela vai até 5 gigabits de performance de rede, tá? Mas caso eu precise de mais, aí você pode, por exemplo, ir para uma M5, uma M6A ou uma M7A. O M7A, que é a instância de uso geral mais recente, né? O A, ele significa que é um processador AMD EPYC de quarta geração, e aí tem uma performance aí de 50% mais rápida que o M6A, tá? Isso é um exemplo aqui. Então, a gente tem aqui o AMD EPYC, até 50 gigabits de largura de banda, ou seja, a placa de rede virtual ela te oferece 50 gigabits de banda, tá? Então, você pode ver aqui, ó, se a gente se olhar aqui o tamanho da instância, ó, a Medium, começa na Medium, não tem a Nano, por exemplo. Então, uma vCPU, 4 GB de memória, só IBS. Largura de banda é 12,5. Não, mas eu preciso lá de 50, né? Então, você teria que pegar, por exemplo, o M7A 32X Large, vai ter 128 vCPU, 512 de memória, somente EBS, mas vai ter uma placa de rede de 50 gigabits de throughput. É coisa pra caramba, tá? E aí você vai entendendo conforme a sua necessidade, né? Inclusive essa máquina aqui, ela é uma instância certificada para rodar SAP ou SAP, né? Então, quem sabe aí, quem já ouviu falar de migrações de SAP para a nuvem AWS e Azure, a SAP, ela certificou algumas instâncias. Então, você não consegue colocar o SAP de forma correta em qualquer tipo de instância, só nas certificadas pela SAP. E essa instância é uma delas. Beleza? Esse é o primeiro segredo. Você precisa identificar o que você vai rodar dentro do servidor para que você escolha qual tipo de instância. Se ela é otimizada para computação, a gente está falando da C, da classificação de C. Se ela é otimizada para memória, a gente está falando das R's. Se ela é computação acelerada, a gente está falando das P's, das G's. Se ela é otimizada para armazenamento, a gente está falando da I. Se ela é HPC, a gente está falando de HPC. Recursos de instâncias, então a gente tem outros tipos de recursos também que vão te ajudar a escolher a instância e a necessidade da sua aplicação, beleza? Então, esse é o grande segredo do mercado corporativo hoje. Se você sair usando as T3, as M, as Cs de forma errada, você vai ter dois problemas. Talvez você não está entregando a performance para sua aplicação do jeito correto, e aí você precisa aumentar o tamanho da máquina para chegar na performance desejada. E outra, o custo. Se você está fazendo isso, balanceando o tamanho da instância, usando ela por um perfil errado, você vai pagar mais caro. E, consequentemente, se você não está usando, você também está pagando caro a instância que você escolheu para sua aplicação. Então, no final das contas, o maior prejudicado, performance e custo. Por isso que o mercado está de olho em profissionais que saibam esse segredo. Fechou? Agora vamos para o passo a passo para criar uma instância correta dentro da nuvem. Então vamos lá. Aqui eu estou logado na minha conta da AWS. Se você criou ela no Free Tier, você vai ter acesso a ela zerada. E a gente vai procurar pelo serviço aqui no campo de Search, né, de busca, chamado EC2. Né? Foi o que a gente viu. EC2 é o serviço de computação na nuvem, de servidores virtuais. E
E aí eu vou clicar aqui no EC2, ele vai abrir o painel, o dashboard de EC2. A gente vai ter aqui várias configurações, eu não vou passar por elas, porque não faz parte, eu só quero ir direto à criação de instâncias. Então a gente pode criar no servidor virtual de duas formas, ou vindo aqui embaixo nesse botão laranja, ou você pode ir direto aqui no painel de instâncias, e aí você vai ter um botãozão aqui, laranja também, e vai dar um Launch Instance, ou criar uma instância. E aí começa o passo a passo. Essa é uma tela nova, pode ser que você tenha visto em algum curso, algum vídeo no YouTube, uma tela antiga, mas essa é a tela mais recente da AWS. E de verdade, se você entender o processo, você faz em qualquer uma, porque a AWS muda essas telas aqui, esses dashboards aqui várias vezes no ano, e às vezes fica desatualizado o material. Então o primeiro ponto é definir um nome para o servidor. Então a gente vai chamar aqui de servidor 2024 EC2 perfeita, tá? Então esse é o nome do nosso servidor, beleza? Show, perfeita, legal? Aí o segundo passo, primeiro passo, nome, segundo passo, definir que tipo de sistema operacional eu vou usar. Existe uma forma ainda mais corporativa, que é você criar um template de uma instância customizada para sua empresa. Que é naquele template você vai ter seu antivírus, vai ter as configurações de segurança do sistema operacional, você vai fazer um hardening dele, um monte de configuração para facilitar a criação de novos servidores, download de updates e patches mais recentes e por aí vai, tá? Isso faz parte de um processo corporativo, mas aqui a gente não vai criar esse template, pode ficar para um próximo vídeo, e se você quiser ver isso, coloca aqui no comentário, eu quero ver o template de AMI. O que é uma AMI? Uma Amazon Image, tá? É uma imagem pré-configurada da própria AWS. Ela cria as imagens de sistema operacional para a gente, para facilitar. E uma AMI, ela pode ser uma AMI Linux, ela pode ser um macOS, pode ser um Windows, pode ser um Red Hat, pode ser um SUSE, pode ser qualquer sistema operacional do mercado que a gente tem aí, tá? E aí, para facilitar, a gente não vai chegar a entrar no servidor hoje. Por quê? Porque a ideia é como criar de forma perfeita. Acessar o servidor fica para outro vídeo, tá? Como que a gente vai selecionar o Amazon Linux? Por quê? Amazon Linux é um Linux customizado da AWS. Ele é hardenizado, ele é minimizado e ele tem um componente de integração melhor com o hypervisor da AWS. Então ele roda limpo, lindo e performático para qualquer tipo de aplicação que você vai colocar dentro da nuvem. Logicamente, tem políticas na sua empresa que pode ser que te obrigue a rodar um Red Hat se for Linux ou um SUSE Linux, beleza? Mas se não houver essa política, rode de boa, o Amazon Linux funciona muito bem, beleza? Então vou deixar selecionado o Amazon Linux. Aqui tem as imagens, né? Então tem várias versões da imagem do Amazon Linux. A gente vai usar essa última aqui, que é 2023, e ela é elegível ao Free Tier. Tem algumas que não são, por exemplo, para Deep Learning, ou seja, fazer toda a parte de inteligência artificial generativa, não são elegíveis ao Free Tier. Elas vão ter um custo ali na sua continha da AWS, tá? Então vamos selecionar essa que é Free Tier. E aí, você pode mudar a arquitetura, se é um x86 ou um ARM. A gente vai deixar aqui x86. E aí a gente cai aqui para o terceiro step, que é o tamanho da instância, que é o que a gente acabou de ver, que esse é o grande segredo do mercado. Então, você saber para que você vai usar essa máquina, a finalidade da aplicação dela é fundamental. A gente vai deixar aqui no Free Tier T2 Micro, porque é elegível, né? Lembra que o T3 também é elegível. E aqui ele mostra para a gente uma coisa muito interessante, né? Uma vCPU, 1 GB de memória. On Demand, o preço para Windows, 0,0162 de dólar por hora. Para SUSE, 0,116 dólares por hora. Red Hat, 0,26, ou seja, o Red Hat está mais caro que o próprio Windows. E para o Linux básico, 0,116, assim que o preço do SUSE, idêntico, beleza? Selecionou ele, a gente vai para a parte de Keeper. Keeper,
que é um key pair, pessoal? Key pair é uma chave de criptografia do usuário root, né? Então a AWS usa esse método aqui de criptografar a senha do usuário root para facilitar o seu login, ou seja, não facilitar, mas deixar mais seguro. Então só quem tiver essas chaves consegue acessar o servidor e não precisa de senha, porque o processo de descriptografia valida a chave e aí valida a entrada dentro do ambiente, beleza? Aqui a gente não vai criar, tá? Por quê? Porque você pode dar um proceed without key pair e usar as ferramentas nativas de conexão e eu vou mostrar uma delas aqui. Beleza, no quarto passo a gente vai fazer as configurações de rede, né? Por padrão, eu não vou mexer aqui nas configurações, a gente vai ter uma aula criando as configurações de rede também do zero, da forma mais profissional possível aqui na AWS, então eu não vou mexer muito aqui, mas uma coisa importante e é obrigatório, né? Quando você cria uma EC2, é obrigatório criar um Security Group. Então aqui está um Create Security Group, ele já habilita o tráfego SSH para a internet inteira. Isso é um problema, isso é um perigo, na verdade. Porque se você criou lá as chaves, as key pairs, e compartilhar com alguém, se alguém tivesse acesso, pode, enfim, corromper, pode conseguir invadir. Outro detalhe é que você também está suscetível a ataques de negação de serviço de SSH, porque está permitindo a porta 22 para a internet inteira. Então pode tentar um brute force. Quebrar a senha, acho muito difícil que consiga, tá? Por quê? Porque está protegido com esse método de autenticação de key pair, beleza? Mas não é seguro, não é recomendado fazer isso. Aqui eu só vou deixar por fins de laboratório, mas o certo é você dar um disallow disso aqui, tá? E aí depois você pode, por exemplo, habilitar esse SSH, mas você troca aqui, ó, coloca um IP customizado, ou no meu caso aqui eu posso colocar o meu IP, ele já reconhece aqui meu IP e eu deixo assim de forma segura. Você pode ver que ele inclusive dá um warning que, olha, está habilitando esse IP da internet para todo mundo, né? Então isso é um perigo. Aí você põe aqui seu IP e aí já resolve. Na etapa 5 é storage, aqui a gente configura storage, então os 8 GB ele está elegível ali ao free tier, você pode colocar até 30 gigabits de EBS, que é o disco virtual, e tá tudo bem, beleza? Aqui eu vou deixar 8 GB, que é tranquilo, é pouca coisa mesmo. E aqui embaixo, em detalhes avançados, a gente tem vários recursos avançados, que aí, pessoal, esses recursos avançados eu preciso explicar um a um, e isso eu faço dentro da Racon Pro, na trilha de cloud. Lá é um treinamento avançado, que vai te levar do zero ao profissional dentro da AWS, dentro de cloud, porque não só tem os conteúdos preparatórios para prova, tem conteúdos de workshop, tem bootcamps, tem aulas avulsas, tem formação de profissão, tem muita coisa. Mais de 200 horas de conteúdo na Racon Pro, na trilha de cloud, para que você possa sair especialista. Então tem muita coisa e eu não vou passar porque eu não consigo aqui num vídeo do YouTube passar todos os detalhes. A única coisa que eu vou fazer, eu vou colocar um profile aqui de IAM, e aí eu explico muito bem isso lá dentro, para que eu possa mostrar aqui para vocês como que eu conecto nesse servidor sem a key pair e sem precisar liberar aqui o SSH de forma autenticada e segura, tá? Então eu habilitei isso aqui. Agora tá pronto, né? Então aqui eu tenho um sumário, ó, uma instância, vai ser criado uma Amazon MI, T2 Micro, um New Security Group, 8 GB de storage, e aí eu vou clicar aqui em Launch Instance, ou inicializar essa instância. Clicando aqui ele vai passar um processo aqui de criando as configurações, 80% aqui, sucesso, né? Criada a nossa primeira instância de forma corporativa. E aqui em instâncias ela está rodando de forma, já está no estado de running, até inicializando ainda, não está 100% no ar, eu não consigo conectar ainda, mas esse processo aí demora em torno de 1 minutinho, é muito rápido porque é uma instância muito pequena aqui,
Afinal, ela é 1 GB de CPU, 1 GB de memória e uma vCPU. Vamos esperar finalizar aqui a inicialização para que a gente possa conectar nela de forma 100% segura usando o System Manager. Vamos lá, então a máquina me parece que já está quase 100% inicializada. Eu vou clicar aqui nela e eu tenho um botão aqui, ó, muito importante chamado Connect. Eu vou clicar aqui em Connect e aí eu tenho umas formas de conexão, né? Antigamente a gente só tinha o SSH Client e o Serial. A AWS foi introduzindo algumas formas e a primeira delas é o Instance Connect, ou seja, é uma forma de conectar a instância fazendo o famoso Web Browser Connection e Authentication, ou seja, eu estou conectando nessa instância através de uma aba do meu navegador de forma autenticada diretamente, porque eu já estou logado aqui com o meu usuário. Meu usuário tem permissão nesse servidor. Então, é mais seguro do que, inclusive, eu usar o SSH Client. Para quando usar isso? Para N motivos, tá? Enfim, se você não quiser baixar as chaves de Keeper, se você não tem um PuTTY, um PuTTY ou qualquer cliente SSH, você está num computador que não é seu, enfim, aí faz sentido usar o Instance Connect. E aí ele tem algumas configurações aqui, mas ele já pega o seu IP público, loga com o usuário e aí você consegue conectar. O ponto é que o Instance Connect ele conecta através do endpoint público, ou seja, a porta SSH ela tem que estar autorizada lá no Security Group para esse range de IP. Se não tiver, não vai funcionar. Ou seja, eu teria que reconfigurar. E a outra forma é usando o Session Manager, que é uma feature, um serviço do System Manager. Então, System Manager Session Manager, que é um gerenciador de sessões. E aí aqui ele faz toda a troca de conexão e autenticação sem as chaves SSH, tá? Então ele usa como se fosse um Bastion host, um servidor virtual que você não consegue gerenciar para fazer essa conexão através da sua console. E aí o que você precisa ter é uma permissão, uma política, uma role do IAM, do Identity Access Management, para fazer funcionar, tá? E aqui eu adicionei essa permissão lá na parte avançada quando a gente está criando a instância. Eu vou clicar aqui em Connect. Ele vai abrir um browser, ou seja, ele também faz esse trabalho de Web Browser Authentication. Então ele vai fazer toda a troca de autenticação aqui e vai me liberar o nosso querido prompt, tá? Então ele loga aqui com o SSM User, eu estou dentro do servidor e aí eu posso, por exemplo, se eu quiser, dar um sudo su menos e aí eu logo com o root, ó. Eu nem precisei do usuário root, porque ele já está permitido fazer a auto-autenticação do root aqui. E aí eu posso dar um update, update menos y, né? Opa, errei aqui, é um update. E aí eu posso fazer a atualização do sistema operacional e por aí vai, tá? E, ó, nem tem nenhum update aqui para fazer desse sistema operacional tá bem atualizado, tá? Então, essa é a forma mais segura que existe hoje no momento, inclusive além do cliente SSH para que você faça a gestão dos seus ambientes, usando o System Manager Session Manager. Beleza? É só clicar aqui em Terminate, ele vai fechar a sessão, tá? E aí, agora que ela está rodando, eu não vou deixar ela rodando aqui na minha conta e você também não pode deixar na sua. Seleciona ela, clica aqui em Delete essa instância, em Terminate Delete instância. Você viu que a AWS também, inclusive, está adicionando essa informação, porque muita gente tinha dificuldades de assimilar o que é o Terminate e a deleção efetiva. Dá um Terminate, ela vai começar a desligar, ó, já está em estado de shutdown aqui, e aí acabou, servidor deletado. Beleza? É isso, galera, muito bom mostrar esse segredo, né? Porque realmente é um segredo, tá faltando profissionais que sabem enxergar além da criação básica do servidor na plataforma. Vocês entenderam que é fácil criar o servidor. O que difere é entender os conceitos por detrás. Isso é o que faz um bom profissional. Por isso que eu te faço um convite, tem um link aqui embaixo para você conhecer a Raccoon Pro,
para você entender que nesse ecossistema a gente vai te formar um especialista do básico, do nível júnior, do pleno, ao especialista em Cloud Computing com a AWS e com Azure. Então a gente pode te ajudar nessas duas frentes, além de ter conteúdo de Terraform, de Kubernetes, de Docker, todo o ecossistema que envolve Cloud Computing, DevOps, que vai te ajudar nessa jornada de se tornar um especialista nessa área que mais bem remunera e dá grana no final das contas para a gente. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar seu like e deixar seu comentário. O que faltou aqui eu mostrar de forma corporativa? E me ajuda aí, qual é o próximo passo a passo que vocês querem ver que eu traga aqui para vocês. Fechou? Até o próximo vídeo, fiquem com Deus e valeu!